Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Marcelo Viana. A gente vai falar um pouquinho sobre os planos do governo para esse ano no campo da gestão. E eu queria começar essa conversa, secretário, perguntando para o senhor quais são as propostas que lá na sua secretaria estão sendo gestadas para serem implementadas também nesse ano de 2009. Bem, Luciano, nós temos um ano especialmente profícuo, porque o presidente Lula declarou o ano de 2009 o Ano Nacional da Gestão Pública. Está lá oficializado, decreto publicado no Diário Oficial. E nós já temos hoje duas propostas em consulta pública. A ideia é mobilizar a população em torno desse assunto, que envolve uma proposta de decreto que trata da simplificação do atendimento ao cidadão. O objetivo é dispensar o cidadão de um conjunto de obrigações, reconhecimento de firma, autenticação de documento, esse tipo de coisa. Além disso, a ideia também é dispensar o cidadão de ter que apresentar comprovação de situação que já seja de conhecimento do próprio governo federal. Vou lhe dar um exemplo. Para resolver um problema pessoal meu, eu tive que ir a um outro guichê federal, pegar uma declaração para trazer para o guichê federal que me exigia esse esclarecimento. Veja você, não faz sentido. O governo federal tem que conversar internamente, um órgão com o outro, uma entidade com a outra, sem que eu onere o cidadão. Se a informação já consta de uma base de dados do governo federal, ela deve, em princípio, estar acessível a outros órgãos e entidades para não ter que toda hora a gente exigir que o cidadão apresente a mesma informação. Além disso, nessa proposta de decreto, prevemos que os órgãos e entidades deverão estabelecer a chamada carta de serviço, que é a definição dos seus padrões de atendimento para que o cidadão possa fiscalizar a qualidade do serviço que recebe. Essa é uma proposta que trata da simplificação do atendimento ao cidadão. Além disso, está em consulta pública um anteprojeto de lei que trata da contratualização, o nome é complicado, mas de desempenho na administração pública. E o objetivo dessa contratualização é dar liberdade aos órgãos e entidades, dar autonomias na área gerencial, administrativa, orçamentária, mas, por outro lado, cobrar responsabilidade, cobrar o cumprimento de metas e o atingimento de resultados. Lógica geral, aumentar a eficiência da máquina pública, melhorar a qualidade do gasto, aumentar a efetividade da administração pública na solução dos problemas do cidadão e entregar resultados concretos ao cidadão. Dentro desse anteprojeto, a gente prevê, inclusive, que os órgãos que economizarem poderão se beneficiar dessas economias. Hoje o órgão economiza, o dinheiro volta para o Tesouro, ele ainda vai ser acusado de ineficiente porque não conseguiu executar o seu orçamento. Com essa determinação nova, o órgão ou entidade que economizar fará jus a receber esse recurso de volta para aplicar em ações de desenvolvimento organizacional. Inclusive, isso poderá até gerar bônus para o próprio servidor. Então, são propostas importantes, interessantes. Estamos mexendo no modelo vigente, atual, de administração pública. Estamos aí na fronteira com inovações. E a nossa expectativa é que a população, participando desse debate, participando da consulta pública, ela possa trazer sugestões de aperfeiçoamento. A consulta pública ela pode ser acessada através do site do Ministério do Planejamento, www.planejamento.gov.br. Logo na primeira página, nós temos lá uma chamada para consulta pública, basta clicar, ler e comentar. Agora, secretário, como toda mudança, ela assusta também. Nesse caso, o servidor deve temer alguma coisa ou não? Eu acho que não. Nós, pelo contrário, vamos criar incentivos ao trabalho adequado, bom trabalho na administração pública. Eu não vejo motivo de temor. Se nós conseguirmos avançar, pelo contrário, poderemos até brindar os bons servidores com benesses outras vinculadas aos resultados que apresentar. A ideia, no limite, é que a gente possa até, dependendo do que for firmado no contrato e do resultado apresentado no programa de economia com despesas correntes, eventualmente você pode pagar até um bônus ao servidor, que valeria no campo do serviço público, seria algo equivalente à participação nos lucros ou resultados que você tem na iniciativa privada. Ou seja, um benefício pecuniário, que não se confunde com a remuneração, não incorporável, mas vinculado à apresentação daqueles resultados. A nosso juízo, pode ser uma boa ferramenta para melhorar
o desempenho da administração pública. Uhum. E lá no seu ministério também vocês têm uma proximidade muito grande e uma afinidade também muito grande com os estados. Como é que essa agenda está sendo também combinada com os estados, hein, secretário? Nós firmamos com o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Administração a chamada Carta de Brasília da Gestão Pública. É, na verdade, uma agenda de trabalho comum. A esta carta aderiu também o Conselho Nacional de Secretários de Planejamento. E nós, em articulação com esses dois fóruns, estamos implementando um conjunto de medidas para o financiamento de ações de modernização da administração nos estados e no Distrito Federal. Cito num caso o PNAD, que é um programa federal pela qual nós repassamos recursos para os estados vinculado a programas de aperfeiçoamento, tanto na área de gestão quanto na área de planejamento. Esse programa estava um pouco emperrado na sua execução. Fizemos um trabalho conjunto com o BID, que é o Organismo Multilateral de Financiamento, desburocratizamos os procedimentos e a nossa expectativa agora é de ter uma execução regular desses recursos. No que diz respeito a uma outra linha de crédito, negociamos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, uma linha de crédito de 300 milhões de reais para apoiar os estados e o DF. Essa linha se chama PMAI Gestão, e o objetivo dela é financiar ações voltadas para a melhoria do atendimento ao cidadão e ao empreendedor, principalmente naquele formato das centrais de atendimento integrado, bem conhecido e bem recebido pela população. Também melhorar a qualidade do gasto público, melhorar a qualidade da despesa pública, principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. E estimular um melhor ambiente de negócios, porque os estados hoje são cada vez mais responsáveis pelo dinamismo econômico de suas regiões para estimular o empreendedorismo e o investimento. Uhum. E como é que é pensar gestão num ano marcado por uma crise econômica tão grave como a gente está atravessando nesse momento, hein, secretário? Eu acho que gestão faz parte da solução, né? Se estamos entrando num momento de crise em que provavelmente os recursos ficarão escassos, é através da gestão que nós poderemos fazer mais com o mesmo, né? Eu não me assusto, evidentemente que a minha área é responsável por toda a parte de autorização de concurso, e evidentemente que a orientação superior é no sentido, a orientação do ministro Paulo Bernardo, no sentido de ter uma certa cautela. Estamos negociando com os órgãos que têm demandas conosco. No ano passado tivemos uma agenda de regularização da situação de diversos órgãos. Temos aí um esforço em curso de recomposição da força de trabalho do governo federal. Ao contrário do que dizem, não há inchaço na máquina pública. Houve sim, de 97 em diante, uma grande compressão na máquina pública em função das crises que à época se abateram sobre o Brasil. Depois tivemos um processo de recomposição. Ao final de 98, eu tinha, no âmbito do Poder Executivo Federal, um contingente de servidores civis ativos equivalente ao que eu tinha em 1997. E, junto com esse esforço de recomposição da força de trabalho, estamos implementando um acordo para a substituição de terceirizados irregulares, acordo feito com o Ministério Público do Trabalho. Já autorizamos concurso para cumprir as metas acertadas, já autorizamos concurso para cerca de 40,15% dos 12.500 cargos irregulares que teremos que substituir. Essas vagas as vagas irregulares serão extintas e substituídas por servidores de carreira concursados. E junto com isso também fizemos uma alteração na legislação da contratação temporária, permitindo que os órgãos, para não ter que recorrer à terceirização irregular, possam, nos casos de criação de órgão novo, criação de programa novo, ou eventualmente quando houver uma mudança no fluxo regular de demanda de serviço desses órgãos, fazer contratação temporária. Desse modo, a gente evita os grandes problemas da terceirização irregular, porque na contratação temporária nós temos remuneração bem definida, perfil de qualificação bem definido, há um concurso, processo seletivo simplificado, tudo se dá com transparência, o prazo da contratação é determinado e vinculado ao objeto de trabalho a ser cumprido, entre outros benefícios até de redução de custos para a administração pública federal. No caso da substituição dos terceirizados irregulares, o prazo é 2010. Você acha que vai ser possível trocar todo esse pessoal que hoje está, segundo o Ministério Público do Trabalho, de forma irregular, trabalhando na administração direta? É possível
substituir a todos, eu acho? Sim, nós levantamos aí algo em torno de 35 mil servidores terceirizados regulares no conjunto da administração, mas na administração direta são só 12.500. Então, aí algo em torno de um terço. Desses 12.500, nós já autorizamos concurso para substituição de 40%. Nós temos que substituir, o compromisso é substituir 30% até 31 de julho próximo. Mais 30%, ou seja, 60%, até 31 de dezembro deste ano. A nossa expectativa é que a gente cumpra o cronograma deste ano e teremos então os 40% restantes no ano próximo. Até o momento temos conseguido cumprir o acertado, como o próprio Ministério Público do Trabalho reconhece, e pretendemos manter o cumprimento do acordo nos termos acertados. Os demais concursos, como o senhor lembrou, estão sendo analisados com alguma cautela, mas na medida do possível atendendo à necessidade dos órgãos. O que a gente faz é eventualmente postergar um pouco ou dividir o atendimento da demanda em duas parcelas ou até 3. Enfim, há um espaço de negociação. Nós analisamos a realidade do órgão, negociamos com o órgão o que ele realmente necessita para manter a força de trabalho para o cumprimento de sua finalidade e depois, evidentemente, temos que ajustar a resposta a essa demanda às disponibilidades de recursos orçamentários e financeiros. Mas isso, todos os órgãos com quem temos conversado, a minha impressão é que nós já criamos uma relação de parceria e confiança com os setoriais, de sorte que é uma conversa bastante madura e temos caminhado muito bem essa questão dentro do governo federal. Há uma ideia, secretário, de que o setor público tem que ser tão eficiente como a iniciativa privada é, como alguns setores da iniciativa privada são, principalmente. O senhor acha que é possível chegar a esse nível de excelência ou não cabe aqui uma comparação entre quem é melhor e quem é pior? Eu acho que o Estado pode ser referência em gestão, sim. Eu diria até que essa é a visão institucional da nossa Secretaria de Gestão. Trabalhamos nesse sentido. Temos o desafio de criar incentivos na administração pública para que isso possa se tornar realidade. E nós já temos hoje na administração pública diversas ilhas ou setores que funcionam num padrão de excelência que nada fica a dever ao setor privado. De sorte que, se é possível fazer em alguns lugares, terá que ser possível fazer nos demais também. Tudo bem. Eu agradeço a participação do senhor, agradeço a você, internauta, por ter acompanhado esse debate aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br e até a próxima.